Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo e torcida do futebol brasileiro, né? Afinal de contas, o assunto do vídeo de hoje aqui no canal Dois Toques, a Casa do GG, é sobre a CPI de manipulação de jogos dentro do futebol brasileiro. E na abertura do inquérito, na abertura da CPI, o primeiro a ser chamado a depor foi John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo. Entre muitas perguntas inúteis, entre muitas colocações mais para a revista Cláudia, Tititi, algumas outras poucas realmente direto ao assunto, porque na verdade todo mundo quer saber que provas são essas, quando que as provas serão apresentadas, o nível de profundidade que as provas apresentadas terão para chegarmos ao sistema como um todo, né? Porque a gente sabe que é um encadeamento, né? Uma prova leva a uma coisa, que leva a uma outra, até a gente chegar na grande cadeia, principalmente no topo da cadeia alimentar, que é o que a gente quer como torcedor do futebol brasileiro e, é claro, a torcida do Botafogo, já que o John Textor é quem está abrindo esses caminhos. Então a gente vai trazer aqui um resumo, tá, desse primeiro dia da CPI com o primeiro depoente, John Textor. Mas antes, peço a você que está assistindo esse vídeo aqui no canal Dois Toques, a Casa do Gigante Glorioso, se inscreva, quero agradecer demais a moral que vocês estão dando aqui para o nosso canal, porque falei, hoje vamos chegar a 16 mil inscritos e a gente está nessa rota aí, 16 mil inscritos com menos de um mês de canal. Tenho certeza que fechando 30 dias a gente vai bater 20 mil, porque esse é um canal que defende não só a camisa do Botafogo, mas principalmente diante de tudo que está acontecendo, a gente defende um futebol brasileiro de verdade, a gente defende um futebol em que as equipes possam vencer, serem campeãs, jogando futebol, sem qualquer tipo de manipulação. Jamais vou querer que o Botafogo seja favorecido, agora desfavorecido. A gente vai sempre lutar pelos direitos do Botafogo. E que bom que hoje o Botafogo tem à sua frente um acionista majoritário que se importa com o Botafogo. Aliás, essa foi uma das primeiras perguntas, né? E claramente se remetendo a uma afirmação do jornalista Paulo Vinícius Coelho, que foi o PVC num blog que trouxe, e aí eu não posso chamar de informação, né? Que trouxe a pauta de que John Textor estava fazendo esse barulho todo para vender o Botafogo. E aí, é claro, né, a pergunta quem faz não é... O Romário é o instrumento da pergunta. O John Textor até faz a ressalva, eu sei que essa pergunta não é sua, né, mas a colocação, o tema é ridículo. Né? Ele fala, é uma pergunta estúpida. Porque, na verdade, foi uma colocação estúpida para a qual a gente nem deu atenção aqui no Dois Toques e nem no Gigante Glorioso devido à estupidez da colocação. Né? Então não faz o menor sentido. Alguém que queira vender um clube, a última coisa que ele vai fazer é simplesmente detonar o campeonato em que esse clube está inserido. Seria da grande burrice, uma das maiores burrices que eu já vi na minha vida. Quero vender uma casa, eu vou agora falar mal do bairro dela, dizer que é um bairro perigosíssimo, cheio de assaltantes, cheio de violência, pronto, quero vender minha casa. Olha só, assim, chegar a uma conclusão dessa realmente me surpreende muito, né? Quem consiga chegar a uma conclusão dessa. Então ele já rechaça isso de primeira, reforça, reafirma o carinho que ele tem pelo Botafogo. E é claro, é um homem de negócios, né? Não é só uma questão de carinho, tá? Ele não ia entrar, comprar essa briga toda, indo para a CPI, um dia depois de ter operado o cotovelo. Então, ele está comprando a briga toda porque para ele importa muito investir no futebol brasileiro. E ele não está sozinho, né? Muita gente acha que ele está sozinho. Ele é um dos poucos a colocar a cara, né? Mas ele mesmo fala, né? Ao ser perguntado pelo senador Cajuru sobre essa questão da Leila, que mais uma vez o chamou de fanfarrão, fez muito bem. Não deu atenção para mimimi de Carminha, não deu atenção para nada disso, né? Fofoca deixa para a revista Tititi, revista Cláudia. Ali é uma CPI. Por mais que haja muita gente doida por fofoca, a resposta do John Textor foi perfeita. Enquanto existem dirigentes que me procuram para saber quem são, querem saber quem são, e se houver jogadores nos seus clubes que eles vão fazer de tudo para que sejam punidos, outras dirigentes, outros
dirigentes, querem blindar simplesmente, cegamente, o seu clube, os seus jogadores, enfim. Né? Então tem gente querendo resolver e tem gente vivendo na bolha de que o Brasil é um país sério. Foi isso mesmo, né, que a dona Carminha falou lá no abre aspas, de que John Textor precisa ser banido porque ele está chamando o Brasil de um país que não é sério. É sério isso? Enfim, é sério isso. Outras questões foram colocadas, eu acho que a mais grave aqui, né, é que o John Textor reafirma, entre as várias perguntas, né, de que a manipulação de jogos, ela é uma realidade no futebol brasileiro. A gente já viu isso na Operação Penalidade Máxima, isso não é novidade para ninguém, muito me assusta, né? Como se houvesse um assalto na orla de Copacabana e as pessoas ficassem chocadas. Será que o MIB passou aquele negocinho na cabeça de todo mundo? Operação Penalidade Máxima foi ontem. Um jogador do Santos Futebol Clube, um dos clubes mais importantes do mundo, esteve envolvido em manipulação de resultados. Será que todo mundo esqueceu? Não é possível, né? E um dos senadores, o Girão, até tocou num ponto importante, né? Tanto se fala que não existe manipulação de resultados no futebol brasileiro pela CBF, pela Leila, né? Pela galera, por uma galerinha aí e tal. Cada vez menos, né? Cada vez menos. Acho que tá diminuindo o número de pessoas que afirmam que não há manipulação de resultados no Brasil, né? Mas não há nenhuma ação. Claro, a CBF contratou uma empresa e tal. A gente já desmascarou essa empresa. A gente vai trazer um vídeo aqui desmascarando essa empresa contratada pela CBF, né? Não há nenhuma ação de fato para combater isso. Na conscientização de dirigentes, de clubes, de árbitros. O próprio John Textor falou, cara, que é preciso abrir a caixa preta. A caixa preta da arbitragem no Brasil. A falta de transparência na escolha de árbitros para apitar jogos. E, sinceramente, isso só é reforçado com a escolha de Rafael Claus para apitar Botafogo e Flamengo domingo. Isso só é reforçado. Essa caixa preta da arbitragem do futebol brasileiro, da CBF, é uma caixa preta mesmo. E ela precisa ser aberta. Esses podres da caixa de Pandora precisam aparecer. Porque quem em sã consciência, ou consciência até demais, vai escolher Rafael Claus, um árbitro que foi mencionado, fez parte de um jogo que foi mencionado na CPI, exatamente entre Botafogo e Flamengo. Um árbitro que validou gol e impedimento. Um árbitro que não deu falta num lance faltoso que resultou num gol. Um árbitro que deixou de expulsar um jogador que, vários lances parecidos com esse, foi inclusive dado pênalti, expulsão. Né? O mesmo árbitro foi escalado para apitar agora. Botafogo e Flamengo, o mesmo jogo. Então parece brincadeira de criança, mas não é. É coisa muito séria. É coisa muito séria. E é uma caixa preta que precisa ser aberta mesmo. Eu não sei se o Botafogo vai lutar para que esse cidadão seja afastado da arbitragem domingo, mas se isso não acontecer, se o Botafogo deixar rolar, entra extremamente pressionado. Extremamente pressionado. A não ser que seja o líder de todo o movimento, né? E mesmo assim entra muito pressionado. Todas as atenções estão voltadas para esse jogo das 11 horas. Todas as atenções estão voltadas para esse cara que vai apitar e esteve envolvido em vários jogos citados no relatório que vai ser entregue à CPI. Né? Inclusive, fechando aí com a reunião fechada, né? Porque quando se fala em sessão secreta, né, significa que não é uma sessão pública, tá? Como foi a sessão pública do depoimento de John Textor. Então, documentos importantes serão entregues nessa sessão fechada, foram entregues nessa sessão fechada, e é claro que a gente só vai saber o teor desses documentos no desenrolar da CPI e principalmente na conclusão da CPI da manipulação de jogos. Mas parece muitas vezes que a CBF está completamente desconectada, inclusive o seu Edinaldo Rodrigues foi citado. Será que vai comparecer também a CPI? Vai ter coragem de depor também? Porque é o que me parece se enrola muito, né? Quando está com a imprensa, quando está falando, né? Se enrola a beça. Será que vai? Diz o senador Cajuru que vai. Né? E a gente quer ver.
A gente quer ver, para ser uma CPI séria, você tem que convocar todos aqueles que estão, de certa forma, direta ou indiretamente, envolvidos nessa questão. É claro que não se sabe ainda, são exatamente com as provas que estão sendo entregues, é que alguns nomes poderão ser convocados para essa CPI. Aí a gente vai ver exatamente a gravidade e o tamanho dessa cadeia até chegar no topo da cadeia alimentar de quem está devorando o futebol brasileiro, né? Então, a questão do Rafael Claus, eu acho que no decorrer da semana isso vai virar polêmica, uma polêmica totalmente desnecessária. Se a CBF retira o Rafael Claus, ela está assumindo que tem alguma coisa no ar. Então, é claro que ela vai deixar. Ela vai deixar, até como uma forma de mostrar que não, ó, pra gente não tem nada disso, a gente está escalando inclusive o mesmo árbitro, né? É uma forma de você denegar a verdade, né? Agora os clubes, o Botafogo principalmente, pode se manifestar diante da CBF para reclamar isso. Mas não acontecendo, o árbitro entra muito pressionado. Ele entra muito pressionado. Eu estou curioso para saber como é que vai ser a atuação, se for o árbitro de domingo, a atuação desse cidadão chamado Rafael Claus. Tem muita coisa para acontecer ainda nessa CPI, tem muita gente para falar, mas o barulho que o John Textor está causando tem inclusive mobilizado os senadores internamente, tá? Então tenho recebido algumas informações, não posso me alongar, não posso me aprofundar, tá? Mas tenho recebido algumas informações de que o senador Romário de Souza Faria está, de certa forma, impressionado negativamente, claro, né, com o teor das provas, inclinado, tanto que ele falou com o Cajuru, que inicialmente estava falando muita coisa na imprensa, inclusive indo numa rota contrária à do Romário, né, e o Cajuru hoje já deu uma recuada, realmente, no sentido de, vamos ter que atentar, vamos ter que dar ouvidos, porque os documentos apresentados são muito sérios. A gente já viu o STJD recuando nessa fanfarronice, ele sim, né? Fanfarronice de querer suspender John Textor por 300 dias, 360, 480, 1499. Já recuaram, tá? Porque, enfim, os poucos documentos que o John Textor está liberando, ele está liberando tudo porque ele sabe que isso é arma na mão de bandido. Então ele não pode simplesmente ceder para quem não tem qualquer poder de decisão. Então a polícia já está de posse de algumas provas desse relatório, que é um relatório longo, né? E agora, na CPI da manipulação de jogos, nessa sessão fechada também, os senadores terão aí acesso a algumas provas que vão fazer com que o relatório de conclusão possa apontar aí. A gente quer saber, não é quem são apenas os culpados. Claro que queremos chegar, né, em quem faz parte de tudo isso, né? Quem é que comanda. E a gente sabe que existem vários comandos, alguns até esparsos, nem se comunicam, né? Você tem um grupo aqui, você tem um grupo acolá, você tem outro grupo. O áudio, por exemplo, e o nome do árbitro que pediu propina, ele está sendo entregue hoje. Outros jogos apontados também pelo relatório, e a maioria deles envolvendo Palmeiras e Vasco, uma outra partida que foi citada, né? Então a gente vai avançando para saber até que ponto e onde se pode chegar dentro dessa investigação, que é claro, Senado, Ministério Público, Polícia, Inteligência Artificial e inteligência do corpo investigativo que a gente tem no Brasil, e agora é o momento de provar isso, porque o John Textor falou, a manipulação de jogos é uma realidade, acontece na Bélgica, acontece na França, acontece na Europa. Por que não aconteceria no Brasil se já aconteceu no ano passado, no ano retrasado, né? Então assim, vamos largar de inocência, vamos largar o clubismo cego, não é porque nesse momento é o acionista do Botafogo que está ali que a gente simplesmente vai, estamos aqui com bandeirinhas aprovando. O Botafogo, inclusive ele falou isso, né? Se tiver jogadores do Botafogo envolvidos, né, a gente vai lutar para que a verdade seja descoberta. E outra, nada garante, se jogos manipulados ficarem comprovados e tal, que o título vai para o Botafogo. A gente já esqueceu isso, galera. 2023 está no passado. O Botafogo ficou na 5ª colocação. A gente já esqueceu isso.
Isso aconteceu na Itália, porque eles refizeram o cálculo dos pontos e a Inter de Milão acabou campeã de um título que foi da Juventus. Não interessa quem vai ser declarado campeão, se vão mudar o campeão, se não vão mudar. O próprio John Textor faz questão de eximir o Palmeiras, dirigente de Palmeiras, de qualquer coisa que esteja acontecendo. Ele está trazendo fatos. E se o Palmeiras é beneficiado, é prejudicado, isso aí é uma nuance, tá? Mas a gente precisa chegar em quem são aqueles que comandam tudo isso que está acontecendo de ruim no futebol brasileiro. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, eu fico por aqui, mas nos próximos dias a gente vai trazer um conteúdo bombástico. Espera, aguarde, você vai ver aqui no canal Dois Toques como a gente vai conectar tudo e vai facilitar para você tudo que está rolando no futebol brasileiro. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Saudações alvinegras. Fui.